boa noite para você que está aqui comigo nessa quinta-feira maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo na reprise. Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Maria, fotógrafa newborn há 10 anos, especialista nesse tipo de fotografia. E eu ajudo mulheres a dominar o ensaio newborn em 90 dias, para que você possa conquistar reconhecimento, para que você possa lotar sua agenda, para que você possa realmente conquistar tudo aquilo que a fotografia pode te dar. Inclusive, já vou te falar uma coisa, se você ainda não está inscrita aqui nesse canal, se inscreve. Aqui embaixo tem a opção de se inscrever, toca no sininho para você receber as notificações. Na aula de hoje, eu vou mostrar para você o ensaio newborn de um bebê difícil. Para quem que é essa aula aqui de hoje? Essa aula é para você, especialmente para você que quer se tornar verdadeiramente uma especialista em fotografia newborn, em ensaio newborn, para você que quer se profissionalizar, para poder trabalhar da forma correta nesse mercado, para realmente poder conquistar tudo que a fotografia newborn pode fazer por você, pela sua família, assim como fez para mim, quando eu comecei há 10 anos atrás, e inúmeras alunas. Realmente é uma aula para quem quer se profissionalizar, entender ali nuances importantes relacionadas à fotografia newborn, certo? E aí, por que eu trouxe esse ensaio aqui hoje? A gente vai ver um pedacinho dele, um react, e você vai ver ali uma parte da prática com a bebê. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a fotografia newborn é um mercado maravilhoso, é o maior mercado que tem para você trabalhar, indiscutivelmente é a melhor profissão da vida que você é paga para fotografar recém-nascidos. Qualquer pessoa pode ser treinada, qualquer pessoa pode aprender. Mas tem uma coisa, a fotografia newborn, por ela ser tão bonitinha, tão encantadora, tão fofa, ela engana muito, porque parece que é um processo intuitivo, do tipo, eu compro uma câmera, eu compro um baldinho, compro os acessórios numa loja bacana e aí eu tô pronta, pego dicas na internet e tô pronta para ser fotógrafa newborn. Você pode até fazer algumas fotos de recém-nascido, você pode até fazer alguns ensaios, mas isso, eu vou ser honesta com você, não te coloca no jogo. Isso não te coloca no patamar ali de quem realmente está disposta, muitas vezes, a fazer transição de carreira para fotografia newborn, fotógrafas, por exemplo, de parto, fotógrafas de gestante, que não fazem o newborn. Você pega, por exemplo, a fotógrafa que faz o gestante, ela já tem a cliente que está comprando, ela já tem a compradora com a carteira aberta, que já confiou nela, que comprou o gestante. É um passo muito simples para vender o newborn. Só que tem uma coisa, não dá para entregar qualquer coisa. E essa aula aqui hoje é justamente com você que tem esse pensamento, tipo assim, eu não quero e não posso fazer qualquer coisa, eu não quero e não vou entregar qualquer coisa. Justamente você que quer se tornar uma profissional. Ou também as fotógrafas de parto, que muitas vezes têm uma dedicação, uma sensibilidade incrível, mas que, sabe lá Deus por que motivo, não entrou na fotografia newborn. Às vezes porque acha que é muito caro, às vezes porque acha que precisa ter muitas coisas, às vezes porque acha que é muito difícil, muita responsabilidade. Realmente, é muita responsabilidade. Mas, com grandes responsabilidades, normalmente, quando você sabe o que fazer, quando você tem disciplina, quando você tem método, enfim, vem grandes conquistas. E assim, é sensacional você poder entender que nesse nicho, no materno infantil, você consegue trabalhar com a fotografia newborn e não necessariamente somente com a fotografia de parto. Porque, por exemplo, a fotógrafa de parto, cara, o telefone tocou, a mãe mandou mensagem, falou, tô entrando no trabalho de parto, enfim, tô começando ali, acho que vai ser, tá começando, né, as contrações, acabou. Não consegue mais fazer se está jantando, já não é do mesmo jeito. Se vai dormir, já nem dorme mais. Se está no final de semana, não consegue viver tranquilamente, porque ela fica sob aquela pressão de que daqui a pouco ela vai ter que ir, ela vai ter que trabalhar. E isso é uma coisa que atrapalha a qualidade de vida, porque acaba deixando, muitas vezes, muitos momentos em família para trás, passar. Passa, né? Assim como quem fotografa também eventos, que está cansada de perder o final de semana, mas que tem que trabalhar ainda com eventos, porque é isso que está pagando os boletos, mas que não enxergou ainda essa oportunidade que é a fotografia newborn. Eu vou falar uma coisa, se você aprende do jeito certo, se você aprende a técnica correta, e aqui eu não estou falando técnica só de manipulação de RN, eu estou falando se você aprende
como é que eu faço essa fotografia, e do ladinho, junto, você aprende negócio. Se essas duas vertentes caminham juntas desde o início, cara, você vai voar abaixo. Você vai voar abaixo, você vai voar longe. Você vai dominar. Você vai ter muito resultado. Por quê? Porque comprometimento, disciplina, você já tem, né? A fotografia de eventos, ela é mais difícil, né? A fotografia de eventos, ela exige não só na parte da técnica, mas ela exige muitas vezes você abrir mão da tua vida pessoal. E aí isso uma hora começa a pesar. Agora na fotografia newborn não, é um processo completamente controlado por você, planejado, enfim, muito mais tranquilo de trabalhar, certo? E aí por que a gente vai ver isso aqui? Porque às vezes você olha para o Instagram e aí você fala assim, nossa, que lindo, que bonitinho. E realmente é bonitinho mesmo, mas você não vê, às vezes, os bastidores, né? Acaba não vendo aquilo que acontece e que, posso falar a verdade, é comum, é normal, faz parte do processo, não é um bicho de 7 cabeças, só que não é um processo intuitivo. Principalmente você que não quer e não pode entregar qualquer coisa, você que quer ser verdadeiramente uma especialista e está disposta a entregar qualidade, por quê? Se você se posiciona como realmente uma pessoa que está disposta a entregar qualidade, a fazer diferente, não fazer diferente ficar inventando moda com composição, mas realmente leva isso a sério como uma profissão, esse pensamento ele tem que fazer parte da tua rotina para tudo. Essa questão do profissionalizar-se mesmo. E aqui eu vou mostrar o seguinte, fazer diferente hoje. Eu vou mostrar as fotos da bebê, tá? Algumas fotos que foram feitas desse ensaio, e depois você vai ver como é que isso aconteceu nos bastidores. Ó. Tá? Que aí você vai ver essas fotos acontecendo. Aí, aqui, certo? Basicamente, você vai ver um pedacinho aí. Tiveram outras fotos, né? Esse ensaio ele teve mais coisas, mas eu vou te mostrar essa parte aqui, ó, que eu acho que é legal e que realmente vai te ajudar. Vou colocar o vídeo aqui para você ver. Lá. Bora. Ó, comecei com a bebê ali. E aqui uma coisa que tem que ficar muito clara, né? Muita gente tem um mito no mercado, né? Um mito muito grande de que assim, ensaio newborn com bebê de 30 dias, ensaio newborn com bebê mais velho, né? Como se isso fosse difícil ou como se isso fosse impossível. A verdade é que não depende da idade do bebê. Essa bebê aí devia estar com 8, 9 dias. E foi um ensaio desafiador, tá? Então você viu ali a primeira parte que eu trouxe ela pro puff, né? E comecei devagarinho ali manipular ela. Essa é uma parte do ensaio. Ela começou a chorar, ela ficou vermelhinha, ficou braba. Eu trouxe ela de volta para mim e tô ninando ela. Isso também, gente, acaba com um mito que é assim, ó, muita gente fala, eu quero fazer um ensaio newborn mais rápido. Ó, o que deixa ter um ensaio newborn mais rápido é o que você faz antes do ensaio newborn e não o que você faz durante a sessão. É o conhecimento que você tem antes de como é que você entende o comportamento do bebê, por exemplo, ter a ferramenta mapa do bebê. Você consegue ver o comportamento do bebê, você consegue entender como é que esse ensaio vai funcionar e a partir daí já ter estratégias específicas. O ensaio de 4, 5 horas, ele deixa de existir. Por quê? Porque você já tem a logística pronta. O caso dessa bebê foi assim. Ó, coloquei ela de volta ali e dá-lhe choro, ó. Essa mão no bumbum, assim, normalmente é para acalmar, né? A gente costuma fazer isso intuitivamente, mas simula o coração da mãe. Ela estava no útero, lembra dessa... Sentia, né, esse movimento, assim, essa palmadinha de leve, ó. Você tá vendo que é um ensaio que eu tô indo muito devagar.
mas muito devagar mesmo. Não quer dizer que na hora que a gente está fazendo um ensaio com o recém-nascido, a gente é rápida, a gente é ríspida, não é isso. Mas aqui, como eu já sabia que esse ensaio seria nessas condições, deixei as estratégias prontas, mas eu já estava preparada para isso. Quando você está preparada para isso, você faz a gestão do ensaio de uma forma mais eficiente, mas o teu emocional fica muito mais tranquilo. Então eu já sabia que ia ser dessa forma, bem lento mesmo. Ó, você vê que cada mexidinha nela, ela chora. Essa parte do acolhimento do bebê é muito importante, só que não adianta só acolhimento, né, essa delicadeza, enfim, essa paciência, se não tiver técnica. Se não souber realmente o que você está fazendo. O mercado evoluiu, né? Agora a gente tem aí a inteligência artificial, que com certeza, assim, vai acabar vendendo não, né? Atendendo esses clientes que buscam coisa muito baratinha, tipo ensaios muito baratinhos, assim. Mães que pagam muito pouco, um perfil de cliente que paga muito pouco, né? Existe esse perfil de cliente, chama perfil Bianca, e esse perfil de cliente ele vai tender a desaparecer, não vai mais solicitar orçamento e tal, porque vai acabar fazendo por IA. Este perfil de cliente não está buscando experiência, não faz questão de ser o seu bebê. Esse perfil vai... Agora, os perfis bons de trabalhar, que é o que eu trabalho, que é o que eu ensino as minhas alunas na escola de fotografia newborn a trabalhar, que é o perfil Karina e Pamela, eles não abrem mão da experiência e nem consideram essa hipótese. Ó, coloquei a headband, foi devagarinho ali, ó. Percebe que ela está sempre muito bem estabilizada, né? Mantenho esse contato com ela ali. E vai, ó, devagar. Porque cada mexidinha num dedinho dela, ela chorava. Chorava. E aí você vê que é uma construção, ó. Por que influencia no resultado do seu trabalho é o que você faz antes? Porque não tem como você... Ó, olha como ela chorou. Não tem como você fazer um ensaio newborn e descobrir o comportamento do bebê a hora que ele está ali com você. Né? Não tem como. Você vai ser pega de surpresa. Imagina igual, sei lá, uma fotógrafa... Uma vez eu vi um caso, não era minha aluna não, mas de uma fotógrafa que descobriu na hora da sessão que o bebê estava com fratura de clavícula. Gente, o nome é horroroso, mas é muito comum, tá? E a gente consegue fazer um ensaio com segurança e entregar fotos lindas para a mãe, mas é uma técnica mais específica. E aí ela descobriu no meio do ensaio, o que ela falou? O que ela fez? Ela falou, eu não mexo mais no bebê, você que vai botar o bebê para mim aqui no sofazinho. Você que vai botar o bebê aqui. É óbvio que ela foi pega de surpresa, ela não fez isso por mal, né? Só que se coloca no lugar da mãe. Eu sei que o óbvio tem que ser dito, gente, mas cliente é cliente. Você acha que se a mãe soubesse que seria uma experiência dessa forma, ela teria contratado? Ela contrataria de novo? Porque ela já estava ali no meio do processo. Imagina, de repente, o que não passou na cabeça dela, né? Nossa, eu que tive que colocar. Nossa, mas eu nem sabia. Ou se, imagina, eu queria tanto ter feito a pose X, Y, Z, ou que fosse no próprio tal, e não foi. Nossa, mas é porque eu não... Sabe assim? Você traz uma série de questionamentos para a mãe que desvalorizam o seu trabalho, enfim, que não é legal. Agora, tem que aprender a lidar com isso antes, porque como a IA vai atender esse público que está buscando ensaio muito baratinho, o que vai acontecer com isso, com o mercado de um modo geral? Para quem trabalha certo, para quem domina o ensaio, para quem tem técnica, para quem realmente é profissional e sabe se comunicar de forma profissional, tem estratégia, né? Ou seja, a parte técnica e a parte do negócio está junto, vai nadar de braçada. Tá subindo a régua, né? Está subindo a régua. Então, quem tiver aí adiantada e quem souber realmente conduzir isso, vai nadar de braçada. Ó, aí fazendo outro ângulo. E você vê como foi um processo bem lento. Ó, 15 minutos durou. Para começar a fazer o clique ali, né?
15 minutinhos. No dia a dia não é assim, é bem mais rápido, mas vai acontecer situações onde a gente vai ter que dar esse tempo para o bebê e tá tudo bem. O que não dá é para ter um ensaio muito demorado, por exemplo, e você tá no meio desse processo, desse ensaio demorado, e você, por exemplo, você tá com 1 hora de ensaio e você não garantiu ele ainda. Como assim, Maria, você não garantiu ele ainda? Você tá ali, você está fazendo ensaio, você tem 1 hora de ensaio, mas se de repente apagasse a energia, teu flash não ligasse mais, você teria material suficiente para a mãe comprar o pacote e comprar foto extra. Esse é o problema. Não dá para deixar isso solto, né? De forma amorosa, vamos dizer assim. Isso tem que ser feito da forma correta, com conhecimento, né, gente? E aí depois o que você consegue a partir disso é lucro, mas você já bate a meta rápido do ensaio. Mesmo que o bebê esteja difícil. Uma das coisas que acontece quando você está fotografando um bebê difícil, que no começo você vai ver que ele está difícil, e aí você vai manipular, enfim, você vai ter uma experiência com esse bebê. A hora que você garante o ensaio, que você já passou dessa etapa, tudo que você conduzir o bebê a partir dali vai ser muito mais fácil. Primeiro, que você já conhece o comportamento do bebê, e segundo, como você já garantiu qualidade e variedade para a mãe no começo do ensaio, você consegue fazer fotos incríveis, mesmo com o bebê difícil. Por quê? Porque você já tirou aquele peso de, nossa, tem que fazer, e será que eu vou ter a quantidade suficiente para entregar? Você vê que tudo gira em torno do conhecimento, né? A importância de saber, enfim. E aí foi bem moroso, ó. Teve outras partes desse ensaio aí, mas eu tô te mostrando essa parte só, para você poder ver, porque tem outros tipos de comportamento do bebê que às vezes estão mais difíceis, mas não quer dizer que esse daí não esteja. Foi um ensaio demorado, um ensaio bastante demorado mesmo. Ó, ainda virando ali, ajustando, até para manipular o puff foi devagarzinho, assim, bem lentinho mesmo, porque ela tava hipersensível, uma boneca, né? Uma bonequinha. E eu vou seguindo, ó. Conferindo se as fotos ficaram ok. E fazendo os últimos cliques ainda nessa parte. Boquinha dela provavelmente estava abertinha, ó. Fechei, coloquei o dedo assim, ó. E dei uma fechadinha. Maria, ela chorou durante o ensaio? Não, ela não chorou, ela chorou pra caramba, ela esperneou, ela chorou de grito, ela chorou de fora do padrão, assim. Ela chorou muito, bastante. Bastante que eu digo assim, gente, comparado à maioria dos ensaios que a gente faz, tá? Inclusive, o bebê, quando ele chora, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque já aconteceu aqui comigo no meu estúdio uma vez, fotografei um bebê, aconteceu antes dele vir para o ensaio, que ele estava em casa, tipo, devia ser umas 6 e pouco da tarde, o pai chegou do trabalho, a mãe estava com o bebê, ele não tinha nem feito o ensaio newborn, mas já estava agendado o ensaio dele, devia estar com 10 dias. Esse menino começou a chorar, ele perdeu o fôlego. Ele ficou roxo, não conseguia respirar, ele perdeu o fôlego. A mãe entrou em pânico, o pai entrou em pânico, mas Deus agiu. Conseguiram entrar no carro e conseguiram dirigir até o corpo de bombeiros, que eles moram perto ali do corpo de bombeiros. Chegou lá, o bombeiro fez
o procedimento que tinha que fazer, ali a manobra que tinha que fazer. Inclusive, dentro da IFN, tem aula sobre isso, eu ensino todo o protocolo, tudo certinho. Não só pela segurança do recém-nascido, mas para a segurança da fotógrafa também, né? Afinal de contas, a gente é responsável pelo ensaio newborn mesmo, não estando cobrando, mesmo sendo bebê modelo, a gente é responsável, então tem que saber realmente o que está fazendo. Mas enfim, chegou ali, salvou o bebê, e foi o maior choque dos pais, assim, tanto que quando a gente foi fazer o ensaio newborn dele, foi uns 15 dias depois, ele fez muito velhinho, assim, fez muito velhinho mesmo, e aí que eles tinham contado, foi um caso que repercutiu bastante. Aqui saiu na TV Tem, né, que é a afiliada da Globo aqui em Marília, que o bombeiro salvou e tal. Mas você imagina uma situação como essa? Então, a gente tem que saber como é que a gente conduz o ensaio newborn durante, né, o momento que a gente está com o bebê ali, porque nós somos responsáveis, né? Não adianta você falar assim, mas eu não estava cobrando, mas era bebê modelo, mas era o filho da minha amiga, até acontecer alguma coisa. Aí você é responsável por isso. Daí a importância de você, quando for fotografar um recém-nascido, você ter uma segurança, você ter um lastro. Tipo, onde você aprendeu isso? Vamos supor, quem te ensinou isso? De onde que você aprendeu isso? Igual na IFN, tem tudo lá. Realmente, é tudo ensinado passo a passo para as alunas. E é uma formação completa, tem reconhecimento do MEC, tem o certificado ali com o selo do MEC, ou seja, é um método validado, mas é um método, antes de tudo, super seguro, ou seja, te dá segurança para trabalhar. Você aprende realmente não só a trabalhar, mas você tem ali, eu aprendi em tal lugar. Então você imagina? Fiquei pensando na situação da mãe, né? O desespero, tadinha, ela é tão querida. Ela e o pai também, dois queridos. Eu confesso para vocês que quando eu vi a reportagem na TV Tem, que colocou que o bebê engasgou, né? E eu tinha achado que era mamando. Não, mas o bebê ele pode engasgar, depois que a gente foi ver, né? Naquela época não tinha inteligência artificial, mas dá para engasgar com choro também. Então tem que realmente saber conduzir ali. E ela fez, aí eu fiz uma transição para ela, de pose ali para ela, bem devagar, sem pressa, tô indo para pose de ladinho. Uma coisa legal, que também muita gente não sabe, tá? Mas a fotografia newborn, você não precisa de assistente, você faz todas as poses, sapinho, ladinho, bundinha, enfim, você faz tudo de forma segura e autônoma. Isso é muito importante, porque tem gente que está travada, às vezes a pessoa acha que precisa ter assistente, não precisa. Você está vendo aí a manipulação, o ensaio todinho dessa bebê, eu fiz sozinha. Como todos os outros que eu faço aqui no meu estúdio, como todos os outros que eu ensino para as minhas alunas, não tem assistente. Agora, o que tem que tomar cuidado, muitas vezes, é que assim, Maria, quer dizer que é errado ter assistente? Não, de maneira alguma, não é errado. Mas você tem que pensar se você quer isso para você, para o seu negócio, porque uma vez que você aprende uma técnica que tem assistente, você vai depender das duas mãos de outra pessoa sempre. Aí você tem que ver se é isso que você quer realmente. Eu não quero. E minhas alunas também não. Por quê? Porque você é autônoma, você sabe fazer. O dia que a assistente não vai, você não perde o ensaio, né? Como aconteceu comigo lá no meu começo, que eu não tinha essa consciência. Nossa, dependia de assistente, assistente não ia, eu entrava em depressão praticamente, porque eu não entregava o mesmo nível de fotografia, não ficava a mesma coisa. E assim, e a pior parte, né? Os pais... sorria, tipo, ninguém falava nada, mas eu tenho certeza que depois, a hora que a poeira baixa assim, que chega em casa, depois que recebe as fotos, começa a se questionar se não podia ter sido feito diferente, entendeu? Mas graças a Deus eu mudei isso já há bastante tempo. Tanto que na IFN tem mais de 20 aulas com bebê, todas são sem assistente. Mentira, gêmeos tem que ter, não tem jeito, mas o restante todas. E aí você tem que pensar se você quer isso, tá? Igual às vezes você vê cursos, né, formações, enfim, ofertas de cursos muito baratinhos, você pode ter certeza, a maioria deles, embora sejam bons, né, sejam fotos bonitas, profissionais muito competentes, você pode ver que a maioria está sendo vendida nesse preço porque a técnica é com assistente. As pessoas compram e não conseguem reproduzir. E aí é ruim, né? Você compra e você não consegue reproduzir, você não consegue fazer, fica frustrado. Por isso que tem essas... Às vezes acontece isso. Manipulei, coloquei ela para o lado,
pro ladinho ali. E comecei não, né? Acho que eu já fiz vários cliques ali. Tô fazendo um do pezinho. E indo com ela. Muitas vezes, quando a gente está com esse bebê assim, o contato, né, das nossas mãos é muito importante. O acolhimento, sabe? Não é só a técnica, o acolhimento mesmo. Ela nem sabe o que está acontecendo ali, essa mini pessoa. E aí, quando a gente entende isso, né? Fica mais... Como que eu vou dizer? Fica mais legal a experiência. Para a fotógrafa, que aprende a curtir o processo, e principalmente para bebê. Porque quando você resolve a questão da variedade de fotos rápido, né, no ensaio, você começa fazendo isso, cara, você curte o processo. Eu vou falar para vocês que aqui no meu estúdio, na maioria das vezes, eu não faço um ensaio tão rápido, não. Eu vou sentindo a vibe da mãe, entendeu? Se eu percebo que ela está apressada, agitada, enfim, óbvio que eu acelero. Mas se eu vejo que ela está curtindo o processo e está tudo bem, a gente vai comendo bolo, vai tomando café e vai converseiro para cá, converseiro para lá, e eu vou fazendo. Sabe, porque na minha cabeça, esse bebê só pode fazer essa foto uma vez na vida, ela nunca mais vai fazer um ensaio newborn. E eu não tinha isso dos meus filhos, gente. Minha filha tem 21, meu filho tem 17, não existia. Então, assim, cada ensaio newborn que eu faço é como se fosse dos meus filhos, assim. Com fotos que eu adoraria ter. Mas que, infelizmente, não tem. Mas, paciência, né? Tudo tem um propósito. Ó, manipulando, ela já virou pra cima, ó. Não tem nada, só de mexer nela, dá-lhe choro, ó. E choro, e choro, e choro, e choro, e choro. Foi uma sequência inteira. Um ensaio inteiro assim. É óbvio que ali soube identificar exatamente o momento, até quanto eu poderia estar com ela nas mãos ali chorando e até que ponto eu deveria passar ela, né, para o colo da mãe. Ou como se eu ia agora, né, trazer ela e acolher ela, ó, essa mini pessoa. Você vê que a hora que traz, assim, ela fica quietinha. Ó, só trouxe ali. Vocês conversam com o bebê durante o ensaio newborn? Eu converso horrores. Horrores. Eu converso. Quando eu vou tirar roupinha, antes eu me apresento, eu sou fulana, vou fazer nananã, papai e mamãe tá pertinho. Eu vou tirar a roupa, eu vou, ó, posso tirar sua roupa? Nananã. Quando eu vou tirar a fralda, eu peço pro bebê, ó, a tia tá tirando sua fralda, nananã, ou a tia tá trocando você. Eu falo muito com a RM. Muito. É um mundo só eu e o bebê. Às vezes eu esqueço que os pais estão ali. Na maioria das vezes eu esqueço. Às vezes os pais, dependendo de como está o ensaio, às vezes fala comigo, eu não tô nem prestando atenção, morro de vergonha. Aí a minha filha que filma pra mim, né, que acaba filmando, ela fala, mãe, e aí, tipo, aí que eu me toco, assim, de tão mágico que é e de tão legal que é. E você vê, sabe que a fotografia newborn são habilidades que qualquer pessoa pode ser treinada. Eu mudei de profissão, às vésperas de completar 40 anos de idade, eu não era fotógrafa de nada, de absolutamente nada, e eu entrei para ser fotógrafa newborn. Sabe assim? O dia que eu aprendi a fazer foco, o dia que eu aprendi a mexer na câmera, era para ser fotógrafa newborn. Então, você vê que qualquer pessoa pode ser treinada. Inclusive, tive muita dificuldade para aprender fotografia básica, porque naquela época era tudo muito... Ainda tem, né? Metodologias e professores que falam muito difícil. Eu não gosto. Eu me lembro que eu não tinha curso online. Então, eu fiz presencial em São Paulo. Uma vez eu perguntei, confundi abertura com velocidade. Gente, todo mundo riu na classe. Eu queria que tivesse um buraco, assim, para eu entrar dentro ali e desaparecer. Minha cara queimou de vergonha. Depois disso, eu nunca mais perguntei nada. Mas enfim, né, cada um tem um processo de aprendizagem. No online não tem isso, né? Na comunidade também não tem. O respeito, né, o acolhimento vem antes de qualquer coisa.
Afinal de contas, todas nós estamos aprendendo aí, todas nós, né, viemos de outra profissão. A maioria das fotógrafas newborn não escolheu como primeira opção, sabia, de trabalho. Está mudando de carreira, fazendo transição, está mudando de carreira e está realmente aí buscando uma nova perspectiva de vida, porque o que acontece? Na fotografia newborn, você é dona do seu horário, você é dona do seu salário, você que realmente faz as coisas acontecerem. Se você se organiza e faz uma transição de carreira da forma correta, com acompanhamento, com feedback, o céu é o limite. Inclusive, se você não me segue ainda lá no meu Instagram, me segue depois lá. É @mariamusa. Vai em qualquer postagem que tem lá e digita assim a palavra vida. Por quê? Porque se você está nesse começo dessa jornada, eu vou te mandar uma cópia disso aqui, ó, tá? É um livro muito gostoso de ler, muito facinho de ler, chama Fotografia Newborn, Como Começar do Jeito Certo. Ele é somente para quem quer ser profissional. Tipo, quem quer ser profissional real, oficial, para você que tem consciência da importância de realmente se profissionalizar. Fala sobre alguns assuntos de coisas muito legais. Eu defino esse livro como se fosse um resumo dos meus 10 anos de profissão. Ó, um bate-papo, tá? Por onde eu começo? Preciso da câmera cara, sem estúdio, dá para começar, tem que comprar todos os props, quanto custa começar, segurança do bebê, como é que fica, quem seriam, né, os meus primeiros clientes, como devo cobrar no começo, como ter portfólio sem ter cliente, será que dá mesmo para viver de fotografia newborn? É um bate-papo, conselhos realmente, mas eles são exclusivos para quem quer se profissionalizar. Só digita a vida lá e depois você olha teu direct que eu te mando, beleza? Dito isso, um beijo, fica com Deus e não esquece que a gente tem aula de novo na próxima quinta-feira.